Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Bom, então, repetindo, agradeço mais uma vez, né, a presença da Fernanda Souza Pinto, mestre egressa do nosso programa, foi me orientanda. A Fernanda tem formação em Química, na licenciatura, lá pela Universidade Federal Fluminense, onde ela atua também profissionalmente, né, na área de Química. E ela vai contar para a gente essa trajetória da pesquisa, aonde ela, por ter uma formação também com ênfase em polímeros, né, ela fez vários cursos, é um assunto que ela gosta muito, ela trouxe também esse foco para a pesquisa em ensino de Química, tá bom? Então, Fernanda, agora sim, fique à vontade, pode apresentar, pode iniciar sua apresentação. Obrigada, Paula. Boa tarde, pessoal. É uma grande satisfação estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvi no programa, né, então eu agradeço a oportunidade, que é uma grande oportunidade, e eu peço licença para compartilhar com vocês a minha tela. Eu vou falar hoje sobre a abordagem do tema polímeros, como disse a professora Paula, que é um tema que eu gosto muito, né, para estudantes de curso de formação de professores em nível médio, porque, assim, é um pedaço do meu trabalho, né, a gente desenvolveu uma oficina de polímeros, e foi aplicado com alunos, né, do curso de formação de professores, são alunos normalistas, e vou fazer uma breve introdução só para contextualizar por que eu gosto também muito desse tema. No último século, a gente pode dizer último século, todas as transformações que foram realizadas pelo ser humano ocorreram através da criação, do desenvolvimento dos polímeros sintéticos, né? E esses polímeros, eles são muito importantes para a sociedade atual, porque ele está presente em praticamente tudo, né? Hoje a gente não quer abrir mão, por exemplo, de trocar o celular, não quer abrir mão, por exemplo, de um computador, de uma escova de dente, né? Então, esses materiais, eles estão presentes na maioria dos objetos do nosso cotidiano, né? Garrafa PET, as sacolas plásticas, os brinquedos, o carro, enfim, são N objetos que esses materiais, eles estão presentes. Então, assim, por um longo período de tempo, o ser humano, ele processou a maioria dos polímeros naturais, né? Ele processou esses materiais como algodão, a borracha, a própria borracha da seringueira, né? Então, com a Revolução Industrial, né, e a descoberta, né, desses materiais, né, começaram a ser sintetizados esses materiais, então, os materiais que antes eram sintetizados, né, com esse de origem natural, eles passaram a ser substituídos por esses materiais sintéticos. E qual, assim, basicamente, o problema, né, dessa substituição? Que muitas vezes esses materiais, eles causam uma grande poluição ambiental, né? Primeiro porque esses materiais, eles ocupam um espaço em volume muito grande nos lixões, né, nos aterros sanitários. Então, esse é um problema de volume, onde colocar esse material, o que fazer com esse material. Principalmente porque ele não é degradável. Então, ele ocupa um espaço, um volume, e durante muito tempo, né, é um acúmulo de resíduos sólidos. E muitas vezes esses materiais, eles vão parar nos rios, no mar,
em lugares indesejáveis e causando um grande impacto ambiental, não só para a fauna, para a flora, mas para nós, seres humanos, né? Que nós estamos incluídos, né, no meio ambiente, nós fazemos parte desse meio ambiente. Esses materiais, eles, no meio ambiente, eles podem, no rio, por exemplo, no mar, eles sofrem degradação e fotodegradação. E hoje já se sabe que essa fotodegradação desses materiais está causando uma grande poluição no mar, que são chamados de microplásticos. Então, já é encontrado hoje nas profundezas dos oceanos, há estudos, né, que mostram que esses materiais estão sendo acumulados a profundidades assim antes inimagináveis. E a gente ingere, a gente consome esse material, né? Então, assim, é um debate que ele é muito importante, ele é necessário ser feito nas escolas, principalmente porque nós fazemos parte, né? Nós somos agentes modificadores desse meio ambiente, né? O ser humano, ele é agente modificador. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, é um tema que é sempre atual. E, no caso, quando eu escolhi falar sobre isso, na verdade, eu entrei em 2017. No ano anterior, que foi 2016, vieram as Olimpíadas. Então, se falava demais sobre isso, demais. Porque tinha a questão da Baía de Guanabara e outros locais poluídos de prova, né? Então, era um tema, assim, muito falado. Então, além de ser um tema que eu gosto muito de trabalhar, era um tema super atual, super falado naquele momento, né? Sem falar que, em 2017, já quando eu entrei, o principal tema falado era sobre a questão do canudo, a proibição do canudo plástico. E também das sacolas, né? Que alguns estados, municípios já havia uma proibição, mas não são todos os estados, né? Então, eu optei por falar sobre esse tema, que para mim é muito relevante. De modo geral, né, os polímeros de interesse industrial, econômicos, né, eles podem ser divididos em 3 grandes grupos: os plásticos, as borrachas e as fibras. Dentre os polímeros, né, desse interesse industrial e econômico, a gente pode destacar os plásticos, porque eles acabam protagonizando uma grande discussão sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos causados à sociedade. Não que os outros não tenham esse impacto, mas eles acabam sendo o que protagonizam, né? Então, por conta disso, eu acabei optando por dar uma ênfase no meu trabalho aos polímeros plásticos, embora eu tenha falado um pouco sobre os demais. Qual foi a minha maior motivação para falar sobre esse tema? Justamente porque nos noticiários era falado, nas redes sociais, né, nas mídias sociais, era muito falado sobre esse problema ambiental, nesse descarte desses resíduos, e também porque na aula de experimentação a gente tinha que montar uma aula, e aí eu levei a questão dos polímeros. E foi bem interessante, porque a maioria dos meus colegas, né, que são professores da educação básica, eles disseram que não trabalhavam o tema com os alunos, né? Foram várias justificativas, né? Uns diziam, é muita coisa para dar, não chego lá. Ou, eu não sei trabalhar, eu não trabalho porque eu não sei trabalhar o tema. Ou então, tiveram pessoas que falaram, eu só dou aula em pré-vestibular e cai muito pouco no vestibular, então é um tema que a gente trabalha pouco. E essa fala dos meus colegas me chamou muita atenção. E então, eu imaginei que pudesse faltar também alguma proposta de atividade, né, para os professores trabalhar esse conteúdo com seus alunos em sala de aula. E a partir daí, a pesquisa que eu desenvolvi no PEC, ela teve como principal objetivo geral foi desenvolver materiais instrucionais, que no caso eu desenvolvi uma oficina pedagógica, né, com potencial para promoção da aprendizagem significativa. Eu trabalhei com a aprendizagem significativa, acerca do tema polímeros, uma abordagem alinhada à formação para a cidadania, integrada à sustentabilidade.
E eu, como eu já disse, né, eu acabei trabalhando com a aprendizagem significativa. O referencial teórico foi a teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel. E esse referencial, ele tem uma marca muito característica dele, né, que foi insatisfação com a educação que ele recebeu, né. O Ausubel, ele era imigrante, né, judeu. Então, ele sofreu bastante humilhações, castigos, né, durante a educação na escola que ele teve. E ele não entendia por que a história dele, né, tudo que ele tinha passado, né, o processo que ele tinha passado, por que isso também não era levado em consideração ali naquele momento, né? E então, ele se causou uma insatisfação muito grande para ele. Então, ele é totalmente contra a aprendizagem puramente mecânica, e ele acaba se tornando um grande representante do cognitivismo. E quando a gente fala em cognição, né, é uma palavra que ela está muito ligada ao processo cognitivo do ser humano, né? Como a gente consegue desenvolver nossas capacidades intelectuais, emocionais, né, a linguagem, o pensamento. Então, e isso também está muito ligado à questão da formação acadêmica dele, né? Ele era um médico que é especializado em psiquiatria. Ele desenvolveu vários trabalhos nessa área, né, vários artigos. Então, esse processo dele histórico, né, leva ele, caminha ele para a questão da educação. Então, ele começa a desenvolver alguns trabalhos na área de educação, né? Então, ele se baseia na ideia de que existe uma estrutura cognitiva na qual as ideias, informações do material que está sendo aprendido, ele é organizado e integrado de forma significativa na mente da pessoa, na mente do indivíduo, daquele que aprende. E a principal conceito relativo à aprendizagem significativa para ele é que essa aprendizagem ela é um processo, né? Um processo no qual novas informações, uma nova ideia, né, vai ser relacionada a um aspecto relevante existente na estrutura de conhecimento do indivíduo. O que isso significa? O que é esse aspecto relevante? Esse aspecto relevante é um conhecimento pré-existente, né? Ninguém é uma folha em branco que vai ser esculpida ou desenhada um conceito. Então, todo esse conhecimento, essa bagagem que a pessoa traz, ele chama de subsunsor. Então, assim, uma nova informação, uma nova ideia, um novo conceito, ele vai ser ancorado a esse subsunsor, né? Então, se a pessoa tiver esse subsunsor, ela vai ser muito relevante para que essa aprendizagem ocorra de forma significativa, porque você vai ter onde ancorar aquilo, né? Ou ideia âncora, também é chamado de ideia âncora. Um outro conceito que Ausubel descreve é a aprendizagem mecânica, né? Através ele observa, né, da interação professor-aluno, conhecimento, ele define a aprendizagem mecânica, né? A aprendizagem mecânica é aquela que ocorre com pouca ou nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Ou seja, se não há essa interação com algo pré-existente, algum conceito pré-existente, ela vai ocorrer de forma mecânica, como, por exemplo, uma leitura, né? Pegou um livro, fez uma leitura rápida. Isso não significa que sejam aprendizagens diferentes ou opostas, não é isso. Ele define as duas, e ele ainda diz que há um contínuo entre elas, ou seja, ora nós aprendemos de forma significativa, e ora nós aprendemos de forma mecânica. Desculpa, gente, cachorro do vizinho. De forma mecânica. Então, não são coisas opostas, né? E nem significa que a aprendizagem mecânica, ela é ruim. Ela também faz parte desse processo de aprendizagem. E ele continua dizendo, né, que o processo de assimilação, para que haja essa aprendizagem significativa,
como é um processo, ocorre também um processo de assimilação, né? É um contínuo dessas informações. E ele também relata que essas novas informações que se incorporam ou que se uniram a esse subsensor que já está existente na estrutura cognitiva, aos poucos torna-se menos reproduzíveis e pode-se dizer que houve esquecimento. Ou seja, ele afirma para a gente que se você aprender significativamente, não significa que você nunca vai esquecer aquilo que você aprendeu, né? Então, ele diz que há um esquecimento, mas não é um esquecimento total. É muito fácil você resgatar esse conhecimento, esse subsensor que está lá armazenado, de alguma maneira armazenado no seu cognitivo. E então é muito fácil você ancorar, por exemplo, outras ideias, novas ideias, né? Então, a esse esquecimento ele chama de assimilação obliteradora. Na verdade, ele nem define esquecimento, ele diz que como é que ele fala? É uma questão que vai surgindo aos poucos, vai saindo aos poucos, né? Passa a não ser reproduzível mais aquele conhecimento. E ele também define algumas condições que favorecem a aprendizagem significativa. Eu trouxe duas delas, né? A primeira, que é o material relacionável. Então, ele define que o material ele precisa ser potencialmente significativo. Não significa que o material ele é significativo, e que ele pode ser potencialmente, ou seja, para que ele seja potencialmente significativo, ele precisa ser incorporável à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira clara e não arbitrária. Ou seja, precisa ter esse subsensor adequado para aquela informação, para que ela seja ancorada. Então, esse material, ele também precisa ter, antes desse material, precisa ter também esse subsensor, esse conhecimento pré-existente. E a segunda condição é que, para que ocorra a aprendizagem significativa, é a disposição de aprender. Então, o aluno, o aprendiz, ele precisa querer relacionar aquele novo material à sua estrutura cognitiva, porque se ele não quiser, não vai haver a aprendizagem significativa. Então, ele tem que estar disposto, tem que estar disponível para receber, para fazer relacionar esses conteúdos. Ele também define alguns materiais que podem ser utilizados, né, como materiais institucionais que podem ser potencialmente significativos, né? Ele indica o uso de livros, de vídeos, de jogos, de oficinas, kits experimentais e dentre outros, né? Todos esses recursos, eles têm o seu valor, né? Desde que o aluno queira, deseje relacionar a sua estrutura cognitiva. E no caso da minha dissertação, eu trabalhei com a oficina pedagógica. E como eu fazia parte do projeto Reciclab, que é um projeto de extensão coordenado pela professora Paula, nós desenvolvemos uma oficina, a gente denominou ela de Oficina dos Polímeros, que abordaria, né, as questões dos polímeros existentes no referencial curricular, né, dos alunos e nos livros didáticos, levando em consideração, claro, as condições da escola pública. A gente sabe que nem todas têm recursos, né? Então, utilizei materiais bem de fácil acesso. E então, como eu fazia parte do projeto, nós tínhamos um mini curso para aplicar na escola que tinha firmado esse convênio ali conosco, né? Então, eu desenvolvi meu trabalho na escola de normalista, né? Formação docente da educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, e na modalidade normal, um colégio localizado em Duque de Caxias. Eu apliquei a oficina, lá nós chamamos de minicurso, porque foram divididos em 2 dias. Um desses dias era uma semana da normalista, então tinham diversas atividades na escola, os alunos podiam transitar por elas. Foram 2 manhãs, separadas por uma semana, né? E no primeiro dia apareceram mais alunos, porque, como era semana normalista, eles não tinham aula, eles estavam realmente participando da semana, apresentando trabalhos, enfim.
Na outra semana, eles já estavam em aula normal, então alguns alunos eles tiveram dificuldade de participar da oficina toda manhã conosco, então foram menos alunos que participaram. E a organização desse minicurso ocorreu de acordo com as etapas esperadas para a promoção da aprendizagem significativa ausubeliana. Então, nós dividimos em 2 encontros. O primeiro encontro, nós separamos por etapas, né? Justamente porque as atividades iam englobar o que a gente desejava, né, com relação ao referencial teórico, né? Por exemplo, a segunda etapa continham atividades que funcionaram como organizadores prévios. Ou seja, para a Ausubel, os organizadores prévios é como se fosse uma ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele vai aprender. Então, nós desenvolvemos atividades práticas, que ali a gente conseguiria também já conhecer um pouco dos alunos, saber o que eles sabiam sobre aqueles materiais. Então, nós separamos 4 ou 5 atividades que funcionariam como esses organizadores prévios, antes de introduzir os novos conhecimentos. Então, a gente aplicava uma atividade prática, como organizador prévio, e em seguida a gente adicionava uma introdução de um conhecimento, como, por exemplo, a natureza química dos polímeros. Nós falamos sobre tecnologias de fabricação, falamos sobre a estrutura química dos monômeros, dos polímeros, da reação de polimerização, a obtenção dos polímeros. Então, a gente fez alternando, né, tanto o organizador prévio quanto a introdução de novos conhecimentos. Nesse dia, também preparamos uma etapa que funcionaria como uma atividade para que eles mobilizassem os conhecimentos existentes e os adquiridos sobre o tema naquele dia. Então, Ausubel, ele propõe, né, nos livros dele, que a gente desenvolva atividades com os alunos para que haja essa mobilização do que eles já conhecem e do que eles acabaram de conhecer. Então, a gente desenvolveu sugestões de atividades. Sim, nós pedimos para eles desenvolverem sugestões de atividades para que eles pudessem trabalhar com os futuros alunos deles, né, da educação infantil, já que eles são futuros professores, né. E, além disso, nós também preparamos uma atividade, né, para que eles pudessem trabalhar com os futuros alunos deles, que foi uma brinquedoteca. Então, nós pedimos a eles que eles levassem, na semana seguinte, alguns materiais que tivessem na casa deles que fossem para o lixo ou que não tivessem mais uso, como CDs, embalagens de cosméticos, tampas de garrafa, tudo que eles tivessem em casa. Nós levamos uma lista e dissemos para eles trazerem o que eles tivessem lá, e que nós íamos desenvolver uma atividade com eles. E a ideia era que a gente trocasse essas informações, né, que eles trouxessem para a gente essa proposição e a gente discutisse, né, o que pode ser feito com esses alunos. No segundo dia de encontro, primeiro a gente fez uma revisão dos tópicos, né, para resgatar os conhecimentos adquiridos, considerando a assimilação obliteradora, né, associada à aprendizagem significativa. Então, fizemos uma revisão. A próxima etapa, a sexta, a gente introduziu novos conhecimentos, mas aí já tinha relação com os conceitos da situação-problema do cotidiano, entrava a questão dos plásticos, as questões ambientais. Então, tinham atividades voltadas para essas situações de problema. Na sétima etapa, a relação entre os conceitos e soluções ambientais, novas tecnologias sustentáveis para a produção de plásticos, o plástico do amido. Então, eu quis trazer as novas tecnologias, né, o que tem sido feito, né, em termos de ciência, para que a gente possa substituir esses materiais. E a última atividade foi a atividade colaborativa, né, que facilitar a aprendizagem, foi a discussão dos projetos sugeridos pelos estudantes,
e a abordagem da reciclagem e reuso de materiais por meio da brinquedoteca. Nós deixamos por último, utilizando as embalagens que eles levaram para a gente, levariam, no caso. Então, como é muita coisa, o minicurso ficou muito grande, até meu produto, né, é muito grande, é uma oficina, eu trouxe algumas atividades que a gente desenvolveu para mostrar para vocês. Então, com esses alunos, nós começamos com um organizador prévio, que foi um grafite colaborativo. Nós demos a eles cartolina, canetinha, alguns materiais para que eles pudessem ou escrever ou desenhar, eles poderiam ficar à vontade, em grupo. E eu perguntei a eles que eles me dissessem o que eles entendem por meio ambiente, né? O que era o meio ambiente para eles. E foi bem, assim, a ideia era observar qual era a visão deles, né? Porque geralmente nós temos a visão né, reducionista, que chama, né? Que a gente reduz a fauna e a flora, o meio ambiente, né? E a gente esquece que nós, o ser humano, também faz parte, influencia o que acontece no meio ambiente. Então, a ideia era observar se eles se incluiriam nesse meio ambiente. E eu me surpreendi, positivamente, porque, claro, a maioria dos trabalhos tinha a ideia reducionista, mas eu trouxe aqui 2 trabalhos que eles incluíram. A gente pode observar que eles colocaram aqui o ser humano, né, uma representação, né, de uma mulher, colocaram também na parte de cima ali, eles colocaram uma cidade, né, os prédios, as casas, e também eles fizeram uma apresentação para a gente. Eles fizeram a concepção, preferiram desenhar, e ao término eles foram à frente da sala e fizeram uma apresentação para a gente do que eles entendiam por meio ambiente. E esse grupo também foram 2 grupos que se incluíram, né, na questão do meio ambiente, então foi uma surpresa muito boa, até porque, como eu falei, né, na época, tiveram as Olimpíadas no ano anterior, então era um assunto extremamente falado, né, nas mídias sociais, e... Você quer falar? Falamos também sobre a questão do antropoceno, sim, porque na época tinha acabado de criar o Museu do Amanhã, né, e tem uma exposição permanente lá sobre o antropoceno, então a gente discutiu essas questões. A segunda atividade, já entrando na questão dos polímeros, eu levei umas caixinhas, né, que continham alguns materiais, diversos materiais. E aí cada grupo recebeu uma caixinha e deveria separar para a gente o que era polímero ali, o que eles entendiam que era polímero ali dentro. E aí cada grupo não era igual as caixinhas, cada grupo tinha um material dentro, né? E eu achei interessante que eles reconheciam os polímeros, mas eles também não sabiam definir o que era. E não conheciam, essa turma especificamente não conhecia os polímeros naturais, que também é uma surpresa, né? E logo em seguida a gente entrou com a parte da introdução de novos conhecimentos, então falamos das macromoléculas, das interações moleculares, da definição de polímeros, dos monômeros, falamos também sobre o comportamento mecânico dos polímeros, a definição de plástico, né, que a gente acaba reduzindo tudo a plástico, né, e em seguida nós trabalhamos uma dinâmica em que a gente começou a discutir da onde vêm os polímeros, né, os polímeros sintéticos. E aí, nessa dinâmica, a gente separou a turma em 2 times e a gente entregou a eles uma lousa branca em que eles deveriam ir respondendo conforme eu apresentei a eles umas imagens e eu perguntava para eles se ali tinha petróleo, né? E eles deveriam responder rapidamente se tinha ou não petróleo, sim ou não. Então, e também coloquei algumas afirmativas, que eles poderiam dizer se era verdadeira ou falsa. Aqui tem algumas imagens de alguns materiais, então eu ia apresentando os materiais, eles iam respondendo e eu ia anotando. E em seguida, ao invés de eu responder a eles, dar a resposta dos materiais, a gente
trocar essas informações, eu apresentei um vídeo, que é um vídeo do Instituto Acatu, 5 minutos, é um vídeo bem curto, é uma forma bem lúdica, um vídeo bem simples e lúdico, onde que ele apresenta de onde vem e para onde vão as coisas do mundo, né? Então, ele fala sobre a extração do petróleo, de forma rápida, porque o vídeo tem 5 minutos, mas ele toca a questão do consumo consciente, do petróleo, de onde que vem os materiais e para onde eles vão. Então, ali nesse vídeo, ele já tinha algumas respostas, e aí ele já gerou algumas discussões, né, sobre os materiais que eu tinha apresentado, e depois disso é que eu entrei com os conceitos e tirando as dúvidas. Então, eu consegui falar sobre a questão do processamento do petróleo, falei um pouquinho sobre os monômeros, né, que são obtidos, de onde que vêm esses monômeros, de onde vêm, afinal, né, os plásticos. Falamos um pouquinho sobre a nomenclatura desses monômeros. E entrei na questão da formação deles, né? As reações de formação dos polímeros. É claro que em pouco tempo não daria para abordar todas as reações, também não era o meu objetivo. Então, eu peguei um processo de polimerização do polietileno, que é a reação mais utilizada de polimerização, e é a mais simples. Eu apresentei um vídeo para eles, e esse vídeo, ele né, então, é um vídeo também muito curto, e ali, interessante desse vídeo é que ali mostra as condições para que a reação ocorra, né, para que eles entendam também que as coisas não correm do nada, né? E aquilo que quando a gente estuda as reações químicas, quando a gente fala das condições para que ela ocorra, isso também é importante. Então, mostra as condições, mostra como ocorre os radicais, né? O vídeo consegue mostrar bem isso. Então, assim, ao comentar com eles, né, os possíveis estados físicos obtidos desses materiais, o transporte, a transformação desses produtos, né, como a gente encontra, até chegar como a gente encontra no mercado, gerou muita curiosidade, porque eu acho que fica um vácuo quando a gente fala, ocorreu a reação, gerou aqui, né, o polietileno, né, e aí fica um vácuo, porque como é que vira lá o brinquedo, como é que vira aquele caixote, como é que vira o copo? E aí, ao comentar sobre isso, eu acabei entrando nesse ponto, e aí gerou muita curiosidade. E aí eu me comprometi com eles a levar na outra semana uns vídeos para que eles pudessem entender melhor como eles obtêm, por exemplo, um copo, né, uma garrafa. E então, essa discussão foi muito legal, foi muito interessante. Então, eu acabei comentando com eles sobre a cadeia de transformações dos principais produtos, né, petroquímicos. Eu falei sobre a extração, sobre o refino, como a gente obtém os monômeros. Falei um pouquinho sobre a polimerização, né, como a gente chega nessa terceira geração, né, os filmes, né, as peças, e até chegar a nós, né, como produto final, como embalagem, tecido, etc. E no segundo dia de encontro, esse foi o primeiro dia. No segundo dia de encontro, a gente, além de eu ter feito uma revisão e mostrado os vídeos como eu comprometi a mostrar, a gente já entrou na parte da discussão socioambiental, né? Consumo consciente. Então, eu propus a eles um debate sobre o uso e descarte do canudo plástico, porque naquele momento era muito falado na televisão sobre o canudo plástico, a proibição, tinha acabado de ocorrer a proibição dos canudos. Então, eu levei algumas perguntas, né, para que fomentassem a discussão, né, e eles pudessem falar, e essa foi uma das atividades que eles mais gostaram, porque naquele momento eles tiveram a oportunidade de expor o que eles pensavam sobre aquilo, né, porque a gente vê na televisão a proibição, mas eu vou chegar lá, por exemplo, no McDonald's, vou pedir um milkshake, e como é que vai ser se não tem um canudo,
né? Então, o que a gente poderia, quais são as opções de substituição para esses canudos, né? E por que é que, de fato, os canudos, por que eles, de fato, estavam sendo tão condenados, né? Será que era só a questão ambiental, né? Então, tudo isso foi discutido com eles e foi muito rico, tanto para mim quanto para eles. Eu levei também um texto, e um dos alunos leu para a gente, que fala sobre a questão do microplástico, né? E a maioria dos alunos não tinha ouvido falar, e esse era um assunto também muito comentado na época. Uma outra atividade que nós desenvolvemos foi a das sacolas plásticas, que também era um tema muito falado. No Rio ainda não tinha a proibição das sacolas, então as sacolas que eu tinha, que eu separei, nem eram... Hoje a gente tem essas 2 sacolas, né, aqui no Rio, mas na época eu trouxe de outro estado, porque não era comum essas sacolas aqui. Então, a ideia era entregar as sacolas a eles e fazer com que eles buscassem informações, né? Qualquer informação na sacola, o que essa sacola dizia para eles, né? E a ideia era fomentar a discussão sobre, primeiro, o material, né, feito da sacola, as imagens que estavam nessa sacola, os símbolos, o que significam esses símbolos que estão presentes aí, né? Então, só com essas sacolas eu consegui discutir com eles a questão do código dos polímeros. É uma coisa engraçada, porque eu achei que eu seria até repetitiva falar sobre isso, né? Porque geralmente a gente discute isso na escola, e eu me surpreendi, porque eles não conheciam o código dos polímeros. Nas sacolas também fala dos polímeros verdes, né? Então eu tive a oportunidade de mostrar essa diferença para eles, o que são esses materiais, né? O que é a palavra oxibiodegradável, porque isso está presente nas sacolas, né? O AmaGreen, o que significa, né? A simbologia técnica. Consegui falar um pouquinho sobre a reciclagem e o reuso desses materiais. Então, eu entreguei as sacolas e eles anotaram todas as informações que eles achavam relevantes, que eles conheciam e que eles não conheciam na sacola. Então, minhas observações foram que eles desconheciam todas as simbologias presentes, inclusive a do código dos polímeros, foi uma surpresa. A simbologia técnica de reciclagem também não conheciam. A palavra AmaGreen foi observada por apenas um grupo, enquanto o outro observou a palavra oxibiodegradável, embora todas as sacolas que eu distribuí contivessem essas palavras, né? Isso não chamou a atenção deles, não de todos, né? Todos os grupos observaram que as sacolas continham um componente de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, mas também não sabiam exatamente o significado dessa informação, né? Então, a gente teve a oportunidade de falar sobre a simbologia, falar sobre a diferença do polietileno verde, né? Qual é a diferença? Daí a gente já entrei na parte dos polímeros biodegradáveis, ou seja, quais são as soluções que existem hoje, né? O que a ciência tem hoje para tentar substituir esses materiais. Então, comentamos um pouquinho sobre os materiais que existem hoje, as fontes renováveis, que no caso do amido, que é a mais... tem menor custo frente aos polímeros biodegradáveis, e a ideia era que a gente produzisse com eles um polímero de amido, né? Com glicerina, água, meio ácido, só que o tempo é curto, então eu levei já o polímero pronto para eles. E aí nós discutimos a questão da reação, né, como de obtenção desse material, e as possíveis substituições que hoje existem, embora sejam pouco utilizada, porque é uma tecnologia um pouco cara, né? Não necessariamente exclui os polímeros sintéticos, né? Isso aqui não. E aí, no final... Eu tenho tempo, Paula? Sim, Fernanda, temos tempo. Pode continuar. No final da... Desculpa, deixa eu voltar aqui,
porque eu não coloquei aqui na apresentação, né, a brinquedoteca. No final do nosso encontro, nós realizamos atividades com eles. Na verdade, eles não levaram as sugestões, então, mas nós tínhamos a sugestão da brinquedoteca, que eles poderiam trabalhar com os alunos da educação infantil. Então, nós levamos o material, nós tínhamos um livro que tinha alguns materiais que a gente poderia produzir, e com tudo que eles levaram, mais o que nós tínhamos, conseguimos produzir alguns materiais, como o painel do tempo. Ali eles podem trabalhar com esses alunos a questão da chuva, né, do sol. Também fizemos um brinquedo de gato e rato com coisas bem simples, né? Uma caixa de pizza, tampinhas de garrafa, enfim. E ali mesmo a gente testou essa brincadeira que dá para fazer com os alunos da educação infantil. Fizemos um trenzinho, né, com potes de sorvete, que eles podem armazenar, porque geralmente utiliza muito lápis de cor, giz de cera, então um local que eles poderiam também fácil armazenar com esse tipo de material com esses alunos. E fizemos um boneco puxa-língua, né? E assim, foi uma atividade assim, uma das que eles mais gostaram, porque primeiro que eles ficam sem saber como trabalhar essas informações com os alunos, né? Porque são crianças, né? Então, uma atividade tão lúdica, tão simples, né? Que pode ser trabalhada com eles. E no final, nós entregamos a eles um formulário só para saber a percepção deles, o que eles tinham sentido ali na oficina, né? O que eles tinham gostado dali do minicurso, o que para eles era relevante, o que foi produtivo, né? E aí eu também queria saber a dinâmica, dentre todas as que eu utilizei, que foram muitas, qual que eles acreditavam que tinha contribuído mais para o aprendizado deles. Então, a maioria acaba falando todas, né? Mas eles gostaram demais do debate sobre os canudos. Como eu falei, era um tema extremamente atual. E aquela coisa que fica engasgada na garganta, né? Que você quer falar sobre aquilo, que você não entende o que está acontecendo. Então, foi uma oportunidade deles expressarem o que eles pensavam. E a dinâmica das sacolas plásticas, como eu falei, eles não tinham esse conhecimento da simbologia técnica. Vale lembrar que esses alunos, eles são alunos do curso normal, então eles não têm química todos os anos, né? Os 3 anos do ensino médio. Então, acaba que a química ficou, para eles, fica um pouco mais difícil, né? Eles não têm tanta matéria, tanta informação, então para eles era mais difícil, né? Tudo que eu falei ali, algumas coisas eu senti dificuldades, eles também, porque eles não tinham esses subsensores, não tinham aonde eu ancorar algumas informações em tão pouco tempo, né? E aí eu coloquei aqui a transcrição de alguns relatos dos alunos, né? Que eu perguntei o que eles tinham mais gostado. Eles disseram: a oportunidade de produzir um brinquedo reciclável agregou bastante na minha aprendizagem quanto à sustentabilidade, e por ser algo inserido no contexto do curso normal, ainda pode colaborar para a minha formação docente. Os debates foram de suma importância para a conscientização de uma forma fácil e interessante de aprender. O outro aluno disse: o reconhecimento dos polímeros em nosso cotidiano e a sua formação. Então, é interessante, porque a maioria deles escreveu coisas parecidas, né? Então, assim, fiquei bastante satisfeita, porque eu poderia estar ali falando mais do mesmo, e, na verdade, não foi. E eu deixei um espaço livre para que eles deixassem um recado, livre, escrevessem o que eles quisessem escrever. E aí eles escreveram para mim que referências à falta de conhecimento em alguns conceitos químicos, mas ainda assim eles reconheceram que foi possível acompanhar a oficina. Como eu falei, como eles não têm química em todos os anos, eles tinham uma grande dificuldade, um déficit, né, de conhecimento ali. Então, foi realmente difícil
conseguiam ancorar algumas informações, mas eles tinham tanto interesse de estar ali, de conhecer, que acabou sendo, fluiu, né? Acabou sendo fácil. Como pode ser observado no relato, né? Os conteúdos foram bem explicados, foi possível compreender, mesmo não tendo muito conhecimento na área de química, os debates sobre a conscientização de descartar corretamente os plásticos, saber que nem todo plástico que dizem ser bom é realmente bom para a natureza, foi importante para a minha vida profissional e particular. Então, assim, alguns fatores que eu acredito que podem ter facilitado essa aprendizagem foi o intercâmbio de significados criados através da linguagem entre a pesquisadora e os alunos e o material instrucional. Então, a linguagem que eu utilizei, o material que eu levei, era muito, muito fácil acesso, muito, muito lúdico, né? Então, acredito que tudo, assim, a gente conseguiu trocar bastante significados ali, né? Foi importante. Moreira, ele relata que a linguagem ela é essencial na facilitação da aprendizagem significativa. Então, as palavras, elas são signos linguísticos, e delas dependemos para ensinar de qualquer corpo organizado de conhecimento e situação formal de ensino. Então, a linguagem que eu utilizei também foi importante para essa troca de significados, né? Apresentação de conteúdo por meio de atividades diversificadas e colaborativas, isso também foi muito importante, né? Eu não só falava, então, assim, tinha a questão prática, tinha a teoria, e ali a gente conseguia trocar esses significados. Então, essa diversificação, e tinha vídeo, tinha uma reportagem, e tinha material para ler, então, presenciais ou virtuais em pequenos grupos, porque viabilizam o intercâmbio, a negociação de significados e colocam o professor na posição de mediador, mas isso não significa que é uma aula expositiva clássica, não possa facilitar a aprendizagem significativa, Moreira. Então, assim, o fato de eu ter levado toda essa diversificação, que eu acredito que tenha facilitado, né, essa troca de significados ali, assim, é importante, mas não significa que uma aula expositiva não possa facilitar também a aprendizagem significativa, mas a ideia era montar um mini curso, uma oficina que fosse prazerosa, né, tanto para mim quanto para os alunos. Então, a minha proposta como produto, né, da dissertação foi, eu montei um e-book, né, um material digital, né, que contém a oficina, com descrição de todas as atividades, né, acerca do tema polímeros, né, numa abordagem aliada à formação à cidadania e integrada à sustentabilidade. Esse material está disponibilizado no site do PEC, e também criei um blog, e nesse blog eu coloquei os vídeos que eu utilizei, todos os vídeos, tem disponível todos os vídeos que eu utilizei, porque muitos professores, colegas, ficavam, né, queriam acesso a esse material, então eu acabei, porque no e-book não tem como colocar os vídeos, eu coloquei o link, mas não tem os vídeos, né? Então lá eu disponibilizei todos os vídeos que eu utilizei, criei também um Instagram, né, uma página, né, para conversar sobre isso, e obrigada. Isso, foi no tempo certo, hein? Fernanda, muito obrigada pela apresentação, muita informação, né? Eu espero que vocês tenham anotado. Se a Fernanda puder colocar o link do seu blog, do seu e-book, né? Pode colocar no chat, tá, Fernanda? Porque você, como palestrante, né, pode ser que alguém queira também ter acesso, né? Bom, então, agora vamos para a segunda parte do nosso seminário, que são as perguntas, as considerações, né, que vocês queiram fazer, principalmente os alunos da turma, né? A Fernanda fez várias pontuações aí, que muitos aqui como professores podem ter algum tipo de comentário ou pergunta a fazer. A questão da abordagem dos polímeros em sala de aula, o próprio referencial em Ausubel,
a questão das oficinas, vocês já fizeram, participaram também, tá? Então, fiquem à vontade, pode levantar a mãozinha, pode perguntar pelo chat. O professor Rodrigo precisa sair, né? Ele já tinha avisado. Rodrigo, obrigada pela presença. Ok. E, então, agora com vocês. Só da turma, Rafael está presente, foi colega da Fernanda de turma. Muito obrigada pela presença, Rafael. Tá, Rafa está aí. Dando força. Tá bom, pessoal? Eu falei bastante, né? Pode ter ficado dúvida. Ó. Ah, tá. O André quer perguntar pelo chat. Então, tudo bem. Estou aqui acompanhando, André. Ele está com problemas no vídeo. Mas quiser perguntar, pode levantar a mão. E... Estou aqui. Rafael, sim. Ih, Rafael, ninguém te ouve. A gente está te vendo. Vou cortar aqui meu vídeo para vocês poderem perguntar. Tá? Eu ainda não recebi nenhuma pergunta aqui pelo chat. Bom, Fernanda, enquanto o pessoal está pensando no que perguntar, eu sou assim também. Eu assisto uma apresentação, tenho que ficar, né, fazendo uma elaboração, faz parte. Eu queria só perguntar a você, Fernanda, se você tem acompanhado essa questão das sacolas plásticas, né? Porque tem uma lei, a lei estadual, né, proibindo a distribuição, é de 2019, né? Então, a gente está falando aqui de coisas muito recentes, né? A pesquisa da Fernanda veio assim na crista da onda. E você tem acompanhado se essa lei está funcionando, alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta, Paula, que eu sou uma grande observadora, né, desses assuntos. Depois que foi implementado aqui no Rio, não sei se vocês observaram, teve um período de ajuste, né? Então, alguns mercados, pelo menos vou falar a minha experiência, né? Alguns mercados, eles forneciam as sacolas e diziam que aquilo ali ia durar algum tempo, X tempo. Né? Por exemplo, eu ia aqui no Pão de Açúcar, eu tinha direito a 2 sacolas, e a moça informava assim, olha, tal dia vão começar a cobrar sacola. Então, depois de um dado momento, eu não lembro se foi 1 ano da lei, pelo menos aqui em Niterói, é obrigatório, né, a cobrança da sacola, então, ou você paga ou você leva a sua sacola. Mas eu observei que nem todo o comércio é assim. Eu observei que a maior parte do comércio, né, por exemplo, as farmácias, grandes farmácias, os supermercados, grandes supermercados, mas os comércios menores, eles não têm essa prática. Então, eles não cobram pela sacola. E eu acho engraçado porque em São Paulo, se você vai a São Paulo, lá qualquer comércio te cobra a sacola. E aqui não, aqui eu observo que só as maiores. Então, como eu tenho o hábito de levar as minhas sacolas, eu não passo sufoco nem pago por elas. Mas, por exemplo, ontem mesmo meu marido estava falando assim, ai, que droga! Antes de passar a compra, a moça pergunta quantas sacolas que eu quero. E eu lá sei quantas sacolas eu vou precisar. Eu falei, ela está te perguntando porque ela vai te cobrar pelas sacolas. Né? Não necessariamente você precisa saber o número de sacolas que você vai precisar. Ele pede 2, depois pede mais, né, se você precisar. Então, o que eu acompanho, assim, melhorou bastante, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita. Muita coisa para mudar ainda. Realmente, essa questão... Eu até estava comentando com você que eu fui à Gávea recentemente, e no comércio, todo mundo pergunta, a senhora vai querer sacola? Né? Porque a pergunta é, a senhora vai querer o seu comprovante na maquininha, né? Mas lá... E essa pergunta ela é importante ser feita, porque eu tinha a minha sacola na bolsa, né? Mas eu acho que ainda não é um hábito muito forte, principalmente nos homens, né? Não sei se eu estou sendo injusta com os homens, mas
eu acho que nós mulheres, por a gente sempre andar com alguma bolsa, a gente talvez carregue mais. Mas essa pergunta de a senhora vai querer sacola, eu acho que ela nos leva a pensar que é algo dispensável se você tiver a sua, né? Mas, concordo, Fernanda, ainda tem um longo caminho a trilhar, né? Estamos ainda precisando. Natália Werneck quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Natália. Oi, Fernanda. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Eu gosto sempre muito de ver trabalhos, né, sobre essas questões ambientais, porque eu acho que é uma coisa que ainda falta muito e que deveria sempre ser debatido, né? E aí, lá no início dessa apresentação, a minha pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade mesmo sobre a oficina. Que você falou sobre a atividade dos desenhos, que eles desenharam, né? E tiveram 2 desenhos que os alunos eles se incluíram como parte do meio ambiente. Aí você falou dessa questão da visão reducionista. Durante a oficina, houve essa discussão sobre os outros tipos de visão? Porque existem essas correntes da educação ambiental que são diferentes. E aí eu queria te perguntar se isso foi debatido com os alunos lá durante a oficina. Obrigada, tá? Então, deveria ter sido. Nós chegamos a debater um pouco, mas eu te confesso que faltou tempo. Então, chegamos a comentar, no início eu comentei, e no final, quando eu falei sobre a questão da química verde, o que a química tem trazido de tecnologia, né? Então, chegamos a falar um pouquinho sobre isso, mas o tempo ficou muito apertado para falar tudo, porque como a gente queria montar a brinquedoteca com eles, que isso era muito mais, naquele momento ali, mais importante, realmente ficou faltando. Mas eu procurei falar mais no início, quando a gente falou sobre o antropoceno, né? Mas realmente faltou falar um pouco mais. Bom, Natália, mais alguma observação a fazer? Não, era mais uma curiosidade mesmo, porque eu fiz uma disciplina eletiva, né, de Química Ambiental e a gente discutia bastante sobre isso. E aí é realmente uma discussão que eu nunca vi muito, pelo menos não durante a minha graduação também, nem na escola. Mas era só uma curiosidade mesmo, eu gostei bastante do trabalho. Porque também os alunos ali, eles não tinham muito conhecimento. Também não adiantava eu falar, promover algumas discussões ali que talvez não fosse tão enriquecedora para eles, entende? Eu cheguei a apresentar a oficina em uma outra escola e aí lá a gente conseguiu discutir mais a fundo alguns pontos, porque eles tinham esse conhecimento pré-existente, sabe? Eles tinham uma bagagem um pouco maior, tanto da química quanto da questão ambiental. Eles não tinham esses subsunsores, então ficava até difícil da gente trabalhar alguns termos com eles, então não cheguei com esses alunos não cheguei a aprofundar nada. Bom, o André pergunta o seguinte: parabéns, Fernanda, bastante bonito o seu projeto, enriquecedor para nós. Como foi sua percepção sobre o impacto das atividades sobre esses professores, professoras em formação, tanto pelo lado da química como da parte pedagógica? Os estudantes registraram isso de alguma forma? Então, eu ofereci para eles uma apostila, né? Eu adaptei, na verdade, meus slides, uma forma de apostila, então tinha um pouco mais de conteúdo do que só os slides, e eu entreguei no início da atividade. Então, eles puderam anotar dúvidas, as coisas que eles observaram ali, né? Até porque a gente formou um círculo, então eles iam ter um pouco de dificuldade, né, para escrever e tal. Então, eles tinham esse material para registrar o que eles quisessem, né? E, sinceramente, eu
gostei muito. Eu acho assim, que o impacto sobre eles foi muito positivo, principalmente porque eles não tinham química, ou tinham pouca química. Parece que tinha um professor ou dois na escola. Assim, cada aluno, aquele negócio, né? Cada um conta uma história. Né? Um fala, professor, ficamos sem professor, outro, o professor quase não vinha, né? Então, eles eram bem carentes, vamos assim dizer, da química na escola. Então, a gente levar um material que falasse sobre as questões ambientais, falasse sobre a química e ainda desse a eles a oportunidade de eles trabalharem, mostrar que eles podem trabalhar isso com os futuros alunos deles, eu acho que isso foi para eles, assim, a melhor parte. Eles, inclusive, no final vieram falar comigo que poderia ter mais coisas assim na escola para eles, que eles pudessem pensar o que eles vão desenvolver com os alunos, como eles vão desenvolver esse trabalho, né? Porque eles são futuros professores, né? Então, eles ficaram bem agradecidos. Respondi? Eu acho que sim, né? É porque o André está sem, Tá sem áudio para falar. Sim, ele disse que sim e agradeceu. Realmente é um aspecto importante. Como você vai construir futuras gerações de ambientalistas? O professor que prepara essas futuras gerações também tem que ter essa formação, essa sensibilização, né? Saber o que vai fazer, né? Então, por esse aspecto, com isso vocês estão vendo, professores, que há muitas lacunas a preencher aí, né? Toda dissertação, ela é importantíssima. Não tem dissertação uma melhor do que a outra, não. Porque todas estão em busca de melhorar o que já tem e oferecer propostas onde não tem nada, né? Então, a seara é muito grande. Bom, quem levantou a mão também foi a Cristiana Passinato. Cristiana, pode fazer sua pergunta. Eu vou tentar ser breve e até cronometrar aqui a minha fala, mas eu queria dar parabéns para você, Fernanda, porque é um assunto que eu também desenvolvi nas minhas monografias. Eu tive uma monografia, inclusive, premiada no CRQ, que parte do que você está falando, né, foi tratado, que são os polímeros oxibiodegradáveis. Coloquei no chat algumas informações e também coloquei alguns links que, caso você queira utilizar, fique à vontade, e até depois, se a gente puder conversar, a gente pode trocar aí contato e conversar. Eu, inclusive, acho o tema muito interessante, eu acho que ele recortado, ele dá uma aula em si, ele gera oficinas, ele tem realmente bastante coisa para ser tratado, né? Um pouco mais altos, ou então do estímulo menor para consumir mercadorias que não são, né, verdes, né? Então, e também do preço mais alto, porque tem uma produção, um investimento, tem toda... Enfim, a gente pode discutir essas coisas todas em reservado. Queria também te dizer que eu queria divulgar os seus links e o teu e-book, e se você me permitir, eu vou botar nas minhas redes sociais. A professora Paula sabe que eu articulo muito, inclusive estou num doutorado de divulgação científica também, porque a difusão em biociências permite, né? Então, eu tenho uma grande articulação na internet, né, pelo Química Acessível, pesquisas de química, desenvolvo, então, uma confluência entre a acessibilidade e também da inclusão, né, e tudo mais. A gente até discutiu no Reciclab já, eu acho que você deve ter tomado conhecimento já, mas eu queria falar dos canudinhos e te falar o seguinte, uma das coisas que eu falava com os meus alunos alunos criticavam muito essa lei, e eu falava, é o início de alguma coisa, o início também dessa colinha. Eles falavam assim, é engraçado, professor, isso partiu deles, tá? Isso é uma coisa que veio da fala deles, é discurso dos meus alunos. Engraçado, professora. A gente não pode usar canudinho, mas pode usar o copinho plástico, o talher plástico, o pratinho plástico,
tudo isso a gente pode, mas o canudinho não pode. Aí eu explicava dos microplásticos e tudo mais, e eles falaram, mas não vai virar microplástico tudo? Eu achava inteligentíssimas as perguntas deles, porque, de uma certa forma, o tema se aproxima muito deles. E a parte da química orgânica, ou então da estequiometria, da química inorgânica que a gente utiliza, é muito elementar. Então, eles pegam, né, mesmo que seja bem leigo, porque o meu aluno não era um aluno aprofundado. Pode ter certeza que ele podia até ter um conhecimento parecido com as normalistas, porque eu trabalho hoje também numa escola normalista. Aí eu queria te perguntar, houve perguntas assim, você percebe que isso pode ser a gente incentivar eles a problematizarem e tudo mais, e se isso, de uma certa forma, não é uma questão importante a gente também levantar, porque se a gente está utilizando os canudinhos, por que não falar sobre tudo? Né? Por que não incluir nessa lei os outros? Que interesses em volta disso podem ter sido levados em consideração que não incluíram esses outros, né, artefatos? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho para a gente. E obrigada aí, com certeza a gente vai falar muito sobre mais para frente. Obrigada, Cristiane. Então, eu acho que eles gostaram muito do debate justamente por isso, porque eles puderam falar exatamente isso aí. O discurso dos seus alunos eles fizeram o mesmo discurso. Ah, mas eu uso copo. E, de fato, você agora não, mas você ia no McDonald's, não podia dar o canudo, o cara te dava um copo, era muito engraçado. Então, eles ficavam, mas eu não vejo diferença. Então, eles tiveram a oportunidade dali expressar todo aquele sentimento que estava dentro deles, porque a gente estava falando exatamente sobre isso, estava dando à noite, era isso que falava no repórter. Então, eles puderam ali, naquele momento, expressar o que eles pensavam. Não, mas que absurdo essa lei, porque o copo está aí, o talher está aí, né? Então, a ideia era justamente essa, né? Chacoalhar, a gente fomentar essa discussão do porquê e, como você falou, incluir. Por que não incluir os outros materiais, né? Então, realmente foi muito rico, assim. Se pudesse, eu acho que seria uma hora só falando disso, sobre esse debate. Esqueci outra coisa que você falou. Oi, eu falei que quando eu falei sobre canudos, eles falaram sobre essa questão de incluir, né, os outros. Falei dos polímeros oxibiodegradáveis, né? E pedi para você para compartilhar os seus links. Eu falei mais alguma coisa? Tá. Acho que foi isso, né? Vou dar uma olhadinha nos links, eu agradeço, eu adoro também esse assunto. A minha ideia também era a gente conversar sobre justamente essas palavras que ficam aí na mídia, né? E que a gente não sabe exatamente o que significa, então eu levei o vídeo uma reportagem, na verdade, do Trigueiro, em que ele fala que o comércio ele foi multado, porque assim que saiu a lei e tiveram que banir os canudos, os comerciantes foram lá e compraram canudos oxibiodegradáveis. Só que os canudos oxibiodegradáveis não são canudos biodegradáveis, né? Então, o cara que é um leigo, um comerciante, ele foi multado. E, assim, para a lei não importa, né? A lei ela é muito clara, né? Se você vai entender ela ou não, né? O problema, vamos colocar, é seu. Então, o que aconteceu foi isso. Então, os caras começaram a ser multados e a minha ideia era justamente conversar com eles sobre isso, né? Por que eles foram multados? Por que é importante a gente saber o significado dos termos, né? Será que é tudo igual? Será que realmente tudo faz bem ao meio ambiente? Né? Então, foi muito rico essa discussão e sempre que eu falo sobre isso, todo mundo quer falar, os alunos querem participar, e eu acho legal a gente trabalhar esses termos com eles, com qualquer pessoa, porque nem todo mundo sabe a diferença, né, desses materiais. Eu queria agradecer também a presença
da Regina Célia, que é minha orientanda. A Regina faz também uma pesquisa voltada para a área ambiental, Química Verde. Obrigada, Regina, por estar aqui conosco. E quero saber se a turma tem mais alguma pergunta a fazer. Alguém de vocês é formada ou formado em cursos, né, de formação de professores? Já trabalharam com crianças? Gostaria que alguém falasse. Eu não conheço o currículo de todo mundo aqui. Vocês já fizeram algum trabalho voltado para a educação infantil? Não? Bom, eu tenho visto muitos trabalhos com essa temática de educação ambiental nas séries iniciais, né? Fernanda, assim, em termos de currículo, né, você que anotou, anotado, você que teve essa experiência lá no Instituto de Educação, como você conseguiu, assim, fazer algum tipo de reflexão sobre a grade curricular desses cursos de formação de professores? Você acha que eles deveriam mudar o currículo ou deveriam ter mais cursos preparatórios? Como que você vê essa questão do currículo nesses cursos de formação de professores? Eu cheguei a dar uma olhadinha justamente na escrita da dissertação, né, no currículo, e eu acho que também tem uma grande diferença entre o que está no currículo e o que realmente acontece em sala de aula, né, porque não estou dizendo que não precise mudar, né, o currículo, mas assim, o currículo abordava a questão, por exemplo, dos polímeros, né, e outras questões da química. Então, eu acho que assim, tem um vácuo, né, entre o que está escrito, eu acho que não só para a questão do curso normal e formação geral também, é o que está lá, né, escrito e o que realmente é realizado em sala de aula, né. Muitas vezes falta tempo, muitas vezes, né, o professor não tem muito recurso, né, não consegue, às vezes, agilizar, né, uma aula para que ele consiga abordar o máximo de conteúdo que ele consiga. Então, assim, o currículo eu não achei, minha opinião, né, eu não achei que não contemplasse boa parte da química. Eu acho que há essa lacuna aí que precisa ser preenchida, né, entre o que está no currículo e o que realmente é feito em sala de aula. E o que eu achei interessante, na fala deles, é que eles falaram, eu acho que deveria ter mais atividades como essas, né? Então, de repente, poderia ter no currículo deles essas atividades, né, voltadas para a questão do que eles podem trabalhar com os futuros alunos deles, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? Eles ficaram lá até o último minuto, a gente foi expulso da sala, eles estavam super felizes de estar ali, podendo produzir alguma coisa que eles possam levar futuramente para a sala de aula, né? Então, eu acho assim que poderia ter alguma coisa nesse sentido. É uma análise interessante, porque às vezes a gente critica o currículo, mas claro que as metodologias, as estratégias, a equipe pedagógica também tem que conversar, né? E pensar muito nessa formação do professor, nessa questão ambiental, inclusive, né? Bom, Fernanda, as pessoas estão te parabenizando pelo trabalho. Eu quero perguntar se mais alguém tem alguma colocação a fazer, mais alguma pergunta a fazer para a Fernanda, aproveitando que ela está aqui à disposição da gente. Eu só digo que eu vou chamar ela para uma live lá no Pesquisa de Química. Isso é muito bom. É isso, gente. Nós temos que divulgar, né, os materiais, a
as atividades que a Fernanda propôs, elas são muito interessantes. Então, mesmo que você não vá fazer todas, mas pode ser que alguma delas você aproveite, porque é com materiais corriqueiros. Aquela da classificação dos polímeros, gente, nós fizemos em outras situações, né, Fernanda? E é surpreendente a visão das pessoas, né? Não vou falar muito, não. Eu acho que vocês devem consultar o material lá que a Fernanda produziu. Foi uma dissertação longa, deu muito trabalho para escrever, porque se a gente não fizer um recorte, né, Fernanda, vai embora, a coisa fica sem fim, né? Mas eu acho muito bom a presença dos egressos para inspirar vocês também, que são da turma, né? Para uma conversa. A Fernanda é uma pessoa muito acessível. Fernanda, se você quiser deixar um e-mail de contato também, pode escrever no chat aí para o pessoal, né? Que eu acho que é isso, né? A gente tem que trocar essas experiências, tá? Então, as pessoas estão te parabenizando aqui, Fernanda. Eu acho que nós já estamos aqui faltando 3 minutos para encerrar. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, a Fernanda por ter vindo aqui. E como é bom, né, quando a gente tem um mestre formado no nosso curso e vem aqui, mostra para vocês a pesquisa, né? No meu grupo de pesquisa, eu tenho outros trabalhos também que passam o referencial do Ausubel, e é um autor um pouco, inicialmente parece muito difícil, árduo, mas a gente acaba entendendo a visão dele e dos outros também. Então, quem abraçar esse referencial, a dissertação da Fernanda está muito bem escrita, está muito bem colocada, ela faz ponderações interessantíssimas, ela não deu para mostrar tudo aqui hoje. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos pela presença. Paulo, eu queria agradecer a todo mundo pela participação. Eu queria dizer que, como a Paula falou, o material está lá, é claro que é super extenso, mas tem atividades ali que dá para fazer fácil, né, com os alunos, e como você falou, sempre fomenta muitas coisas, é muito legal. Eu queria também agradecer ao PEC, os professores que foram maravilhosos na minha formação, meus colegas de curso. Como diz o Walter, deu muito trabalho para escrever, então a gente tem mais a que divulgar mesmo. O Walter é um ex-aluno também, que quando eu estava no seminário, ele apresentou o trabalho dele, e ele fez esse comentário e marcou, né? Deu muito trabalho, a gente tem que falar sobre ele mesmo. Então, é isso, eu tenho que assim, agradecer e dizer para vocês que a jornada é longa, mas tem um fim. Tem um fim. Obrigada, tá, Paula?